Colo-Colo é pior que São Paulo. Vamos ver o que o Jamal Lewis diz. Ele foi apresentado oficialmente ontem por empréstimo junto ao Newcastle e vai ficar até junho de 2025. Vamos ver ele falando um pouquinho. Português, hein? Uns pedaços. Brazil as a country is well renowned. It's so known for its culture, its people, its love for football, which is from a young age. From England, I love Brazilian football. We used to love watching Ronaldinho, all these players playing the World Cup. So it's a proud moment for me to be in Brazil. Like I said, I want to immerse myself in the culture. Love to get forward. I've got a lot of athleticism. I'm a very good runner, technically good. I like to combine with my winger, get crosses in the box, and provide assists for goals. But also I like to defend, and I'm also happy to keep a clean sheet for the defense and the goalkeeper. So I try and pride myself in having a overall balanced game. Muito bem, tá? Eu e o Jamal, eu gosto de cruzar, gosto de passar, vou à frente, me defendo e tal. Mas quer mergulhar na cultura. Eu adoro isso, sério. Agora falando sem sacanagem, quando vem um estrangeiro aqui. O cara mergulhar no país, né? Não ficar encastelado lá. Tem que fazer as coisas, ver como é que é o país. Ele está ansioso por isso. Ele vai dar um rolê de metrô. Então. Vai tá empolgadaço, né? Ele tá, hein, Arnaldo? Tem uma imagem melhor que essa entrevista coletiva, que é a imagem do vestiário do São Paulo depois do jogo com o Cruzeiro, quando ele fecha a roda e tenta falar umas palavras em português para os companheiros, não em inglês. Eu acho que essa é uma daquelas contratações que, pelo estilo do jogador, da onde ele vem, então, é uma das coisas mais inusitadas que eu já vi. Não vejo ele jogando. Mas é inusitado pela nacionalidade? Porque, então, mas acho que isso devia mais deixar a gente espantado. Eu acho que globalizou tudo, é tudo a mesma coisa. A gente traz poucos de lá, né? Não, ok, aí acho que nesse ponto sim, mas, pô, tem que ver se o cara tem qualidade. A América do Sul normalizou, acabou. Cada time tem 200 agora, mas de lá, da Europa eu acho diferente. Ainda é. Sim. Temos aqui quantos? 3 agora? 4, exato. né? Do Grêmio, do Criciúma... Vasco. Do Vasco, do Grêmio, do Corinthians, tipo 4, assim, 5, sei lá. Não é comum, ainda mais a questão do idioma, assim, pega, né? Eu acho que ele já está tentando acelerar a coisa mesmo, curiosamente. A questão climática. Você vê, mas isso é legal, né? Desculpa, Arnaldo, tô borrifando você direto, me desculpa. Não. Mas você vê que muitos jogadores brasileiros que vão fora, fazem questão de só conviver com brasileiros. Né? Não tem esse olhar, né, de conhecer as coisas, de falar a língua. Hoje não, os moleques hoje estão indo já. Sim, mas você tem razão. Sânscrito. Eu acho que é pro bem dele mesmo, né? Quanto mais ele acelerar esse processo, ele consegue. Agora, em termos esportivos, eu acho que, primeiro, não é um jogador de prateleira, de primeira prateleira, né? Não é o Memphis Depay, não é nem o Bright White, né? Eu acho que o que ele tem a favor, juventude, vigor. Agora, nesse momento, eu vejo que na posição dele, além de ter um jogador que está jogando todas, o Wellington, tem um outro jogador que passou a jogar muito bem do lado esquerdo, que é o Michel Araújo, sobretudo na linha de 3. Então, não por acaso, ele, contra o Cruzeiro, ele entrou no lugar do Michel Araújo. Hoje eu acho que ele é a terceira opção do setor, né? As outras contratações do São Paulo, da janela, tendem a jogar mais vezes do que o Jamal. Mas é aquilo. São Paulo vai ter o Inter no final de semana pelo Brasileiro entre os jogos do Botafogo. Vai usar o time reserva de novo. Talvez ele tenha uma oportunidade. Se não começar a entrar durante o jogo no lugar do Michel, enfim. Não sei nem se ele vai ser relacionado para o jogo do Nilton Santos, que vai falta jogador. Assim como o Corinthians às vezes não tem como escrever, não é questão de inscrição, mas no banco vai ficar o Michel e o Jamal, só o Michel. Inclusive formação de banco,
nessas partidas de Libertadores são muito cirúrgicas, né? Eu imagino que ele não vai ficar no banco contra o Botafogo, não. Ele viaja, mas não fica no banco contra o Botafogo, não. Mas assim, como adicionado, o cara veio para... Não é o cara que vai chegar e vai ganhar a posição, né? Pelo menos não dá essa impressão. Não precisa ser também, certo? Não, ele não veio para ser titular do São Paulo. Ele só veio para respirar o Wellington. Então também é um caso de... Você não precisa trazer um cara. Esse cara é um cara para ajudar. Ele não é um cara para ser o dono da posição. Também não precisa ser o Roberto Carlos. Exato. Aqui, ele veio por empréstimo, mas vou fazer uma comparação talvez ruim. Mais ou menos como o Caio Paulista. O cara vem por empréstimo, começa a se firmar, joga bem, Parará quase ficou. Acabou que foi pro Palmeiras e está jogando bem. Né? Não sei se a ideia é essa mesma. Mas parece que talvez não seja um jogador assim. O que parece é que pro ano que vem ele tem um ano de empréstimo. Pro ano que vem o São Paulo vai tentar contratar outro lateral, né? Porque o Wellington sai de qualquer forma. E só teria ele para a posição, né? Então essa é literalmente uma aposta. Acho que mais que qualquer outra contratação do São Paulo no meio do ano, da janela, né? O zagueiro Juan já passou ali pelo Grêmio, é muito bom jogador, estreou bem. O Santiago Longo, que estreou junto com o Jamal, é numa posição mais carente, que você usa mais o jogador, o volante, entra durante o jogo, entra não sei o que primeiro. O Marcos Antônio também já está começando a jogar direito, né? E todos os casos o Beldia foi tendo uma certa parcimônia para lançar o cara para jogar, né? E o Jamal é o último deles. Muito bem, temos outro... Bom, Jamal à parte, tem um cara que está aí chamando muito a atenção. William Gomes, números dele no São Paulo. Amigo meu, São Paulo, falou, é o nosso Estevão. Falou, é o nosso Estevão. Foram 8 partidas, 3 como titular, 310 minutos em campo, 2 gols e 155 minutos para marcar. E aí a discussão, meu caro Vessa, Massini e Arnaldo, joga agora, não joga agora, arrisca na quarta-feira, o que vocês acham? Acho que vai jogar. Você acha titular? Acho. Fazer o Ferreirinha ali? Acho sim. 4-2-4, mas com ele como se fosse um Ferreirinha? Não sei. Essa é a questão. Ele jogar, eu acho que é quase uma certeza. Ele jogar em qual sistema, aí acho que o Zubeldia vai pensar em algumas possibilidades. Pode ser vários sistemas, né? Mas eu acho que ele vai jogar. Eu acho que ele vai jogar... Ficaria fora quem, hein? Luciano? O Luciano, eu acredito que não comece, mas talvez não só o Luciano, dependendo do sistema que ele utilizar, né? Acho que ele vai jogar. Luciano e sem drama, né, gente? O cara não tá jogando nada. Exato. Não tá jogando bem. Não só ele, né? Mas sim. Você tem razão, mas pro Luciano vai ser um drama, porque conhecendo a peça, ele vai ficar bravo. Enfim, a personalidade dele é essa. Você me poupou no final de semana pra eu jogar e você vai pôr... O treinador pegou ele no colo desde que chegou. Exatamente. Eu não reclamar, não. Esse é o cara. Esse é o cara. Luciano não, ele pode tomar um cartãozinho. Ele foi tratou como bibelô. Agora vai reclamar? Então, parei, mas né? Não faz reclamações. Você tem razão. Não tô me questionando de você. Ou estou enganado? Não, ele não... O ano passado ele foi banco. Foi banco, mas ele tá suspenso, né? Aí o time faz o jogo que fez contra o Corinthians. Não tem argumento para mudar. Mas eu acho que agora é diferente. Ele não está saindo pela suspensão. Ele está saindo por uma série de jogos abaixo. Eficiência técnica. Não está bem. Não tem drama, gente. Isso nesse país aqui, eu não vou ver. Eu vou morrer, não vou ver. Mas é um drama, cara. Na cabeça de vocês, então vai sair o Luciano. Na minha vai. Na verdade, gente, já saiu o Luciano. A gente não percebeu. Só... Contra o Atlético, ele ainda deu uma chance pelo lastro maior, pela rodagem. No último jogo do Brasileiro, o Luciano já foi reserva. Antes do time reserva. O último jogo do São Paulo, o time titular, o William Gomes foi titular. Você não está falando do jogo agora Fluminense. Do outro jogo. Fluminense. Ele vai jogar o William Gomes. O William Gomes. Então, essa entrada do William Gomes não é exatamente uma surpresa. Agora, se o torcedor do São Paulo estiver esperando o Estevão, o cara que diz. Não. Ele por isso que o Vessone falou. Ele pode funcionar como o Ferreirinha estava funcionando para o time. Né? Essa é a questão. E o São Paulo tinha um escape pelo lado que ele perdeu. Para mim, ele vai manter o Rato, vai trazer o Lucas para dentro e vai manter o esquema. Vai o quê?
Rato, Lucas e o William com o Caleri na frente. Não, mas aqui a opção é ser o time que não tinha o Rato. Com Luciano, Lucas e... isso poderia acontecer que também. era o time que jogava com o Ferreirinha. Mas aí, né, neste caso, aí o Lucas seria bastante loucura, sacrificado, porque o Botafogo sai bastante pelos lados, né? Aí o Lucas teria que voltar, aí o Lucas teria que ser ponta mesmo. Este né? jogo é loucura. Mas seria uma possibilidade também, já Mas jogou dessa que o forma. Lucas foi preservado no último, vai ser preservado no meio, daria para ele fazer esses 2 jogos com um pouco de sacrifício maior, certo? Mas de ponta? Não é bom para quem? Botafogo ou São Paulo? Não. Tô falando em termos físicos. Não, tá todo mundo preservado. Isso fisicamente, alguns entraram um pouquinho lá no Até Mineirão. o William Gomes saiu, né, do jogo ali. Então, esse para mim foi um forte indício que ele jogaria o jogo contra a substituição dele no jogo contra o Cruzeiro, sem o jogo estar definido. Primeira substituição me deu a certeza que ele jogaria na quarta-feira. Vai de Sabino ou de Alan Franco? Outra Por dúvida. não ter o Hulk. Não dá para saber, né? Não, eu imagino. Alan O Alan Franco já jogou contra o Hulk, né? Já foi o Alan Franco. Em Belo Horizonte. Isso, mas no Morumbi ele colocou para ter um embate, lembra? Não, Não, tava suspenso. Ah, tá. E joga bem, tudo. Tem boa Eu saída. jogaria com Igor Vinícius na direita, Alan Franco e o Arboleda, e do lado esquerdo o menino lá, o Wellington. Para mim não tem muito o que inventar. 2 mudanças eu faria. Sai o Luciano, mantém o William. Sai o Rafinha, coloca o Igor Vinícius. É que abrir mão do Rafinha num jogo desse tamanho também é duro, hein? Então, É duro, hein? Mais importante é o jogo em casa. Essa é a... O Rafinha é mais importante no jogo em casa? Claro. Ou não? Ou melhor, mais importante no jogo fora, que vai ter pressão, papapi. Pra mim, é em casa. A característica do Botafogo para o jogo do Rafinha é dura, hein? Também acho. É duro, hein? É. Dureza. Não, mas o Igor Vinícius não é exatamente um super defensor, né? Mas ele tem mais vigor, Vitalidade, né? sim. O Rafinha defende melhor que o Igor Vinícius, mas eu tenho... Eu até Não, a questão é... Desculpa. Não, vai lá. Não é o defender ou atacar, é o equilíbrio. Qual é o equilíbrio? Como o São Paulo estaria mais equilibrado defensivamente para jogar contra o Botafogo, pensando no modelo de jogo e na característica dos jogadores do Botafogo? Para mim é o Igor Vinícius. Não só pela vitalidade, mas também porque ele sai. O São Paulo vai precisar de escape. Se ficar lá atrás, sentado o tempo todo, é uma virada de bola, outra virada de bola, pega o Almada, pega os jogadores de lado do Botafogo, que são excelentes, vai tomar gol. Se ficar sentado lá atrás o tempo todo, eu sei o que eu estou falando. Eu estive lá, assisti, Palmeiras 1, Botafogo 2. Botafogo 2, Palmeiras 1. Entendeu? O Palmeiras saiu um pouco, conseguiu fazer o gol. No segundo tempo, quando foi administrar 1-1, quando entrou no modo administração, tomou 2-1 e não tomou mais no segundo tempo porque fez o achou gol que... na pressão no goleiro do John, né? Pois é. Na pressão Então, não é lá atrás que você vai fazer a pressão no goleiro, né? Os 2 zagueiros do Botafogo são fortes, rápidos, excelentes, mas na saída de bola aperta que entrega. É. O Rafael fala, é isso, massa. Entendeu? Simplesmente isso que ele fala. O Ailena Matos fala, ficaram fazendo um pandemônio com o Bruno Henrique voando ano passado antes da final e o Rafinha, que não ia conseguir parar ele no Maracanã, que não ia parar ele no Maracanã. Até hoje o Bruno Henrique não saiu do bolso dele, verdade. Foi uma partidaraça. O Rafinha, nesses duelos, ele foi muito bem em quase todos os grandes jogadores. O William, quando jogava no Corinthians, o Bruno Henrique, ele de fato é um jogador que tem lastro, experiência, malícia. Sabe né? o que tem um ponto aí que pouca gente percebe no futebol? Caras assim, o seu oponente te respeita pra caramba, cara. Se ele pega o moleque, ele quer atropelar o moleque. Se ele pegar o Rafinha, ele não vai querer atropelar o Rafinha. É incrível, pode estar mais velho, tudo, mas essa coisa no futebol ainda existe. Agora, lembrando, né? O William Gomes, se for mesmo titular, contra o Fluminense, que ele entrou como titular, ele deu uma arrancada, o Samuel Xavier deu uma paulistinha e jurou o cara. O Zanovelli fingiu que não viu. Isso. O Zé Ivaldo contra o Cruzeiro tentou bater nele bateu nele umas 5 vezes. Sim. E nada. E Libertadores, ninguém dá nada, velho. É verdade.
Então a possibilidade de intimidação, de tal, isso aqui é grande. O moleque vai aprendendo com essas coisas, né? Ele não parece medroso, né? Não, ele é um jogador que... Ele parece... ele não é um jogador de firula. Não é... E mesmo assim ele apanha. Exato, ele é mais... Então, é só para lembrar como foram os confrontos com ele titular, contra o Botafogo e contra o Cruzeiro. Muito bem, e o Flamengo, muita gente falou, falem do Flamengo.